o verso base, né? O verso principal que é colocado nesta noite está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Nos diz o seguinte: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vem uma condição interessante, né, irmãos? Qual casa seria? Somente a casa externa? Só o templo? É assim que Deus considera? Que a minha casa serviremos ao Senhor, é eu e o meu templo? Ou tem um sentido mais profundo dentro desta mensagem, né? A gente tem que ter dentro do coração a seguinte condição, irmãos. Deus, ele não vê em nenhum momento a obra externa. Ele não salva pelo que está por fora, sim por dentro. É o que sai de dentro do coração, né? Como diz Cristo, é que procede as coisas boas ou as coisas más. Então, dentro do coração da gente é que há de proceder a bênção ou a maldição, como aqui colocou, né? Ou o Deus, ou deuses, né? Que colocamos em paridade com o Senhor em algum momento do dia. Né? A pessoa talvez pode falar assim, mas eu e a minha casa servem ao Senhor. Né? Muitas vezes a gente vê, a pessoa coloca um símbolo no carro, né? Foi Deus que me deu, né? Ou seja, então tudo é do Senhor, como diz o Salmo 24, versículo 1, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, se o Senhor me deu aquilo, nada mais correto de que aquilo que Ele me deu possa ser para a honra e louvor dEle. Né? Tanto dons como bênçãos materiais, tudo é para a honra e glória do Senhor. A gente vê que até o nosso Senhor Jesus Cristo não teve em nenhum momento a condição de usar a divindade dele em prol dele próprio. Né? Poderia, né? Mas não. Tudo foi para a glória do Pai. Então, irmãos, por esse versículo, a gente já coloca a fazer uma pergunta dentro do coração, né? Hoje, a quem eu escolhi para servir? Porque o ontem, para Deus, se nós chegamos até agora, o ontem passou como experiência para que não ocorra hoje, né? A gente vê aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Aí vem uma mensagem, né, de Paulo, né? Parecida com a de Josué, mas com essa mensagem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a gente já vê, né, que o que seguia era Cristo. O que dava o refrigério era Cristo. Por isso, quando veio a mensagem, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não outros deuses, que como diz a palavra, né, são deuses de barro, são deuses de papel, ou até mesmo um carro, né, uma casa, ou mesmo uma pessoa, né, que é colocada acima de Deus.
Não que a gente não deva amar as pessoas, né, como Cristo nos amou, mas que ela não seja em primeiro. Porque se Jesus não tiver primeiro, tudo está perdido. Nada vai adiantar. Porque nem eu me salvo e nem a pessoa se salva, se os dois não tiver com a mão em Cristo. Aí vem mais uma condição que Paulo fala para nós. Referente aos ídolos, né? Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, só que agora no versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. E agora vem uma comparação, né? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Mas, que digo? Que é o ídolo? É alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? E agora ele vem no versículo 21 dando essa mensagem, né? Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a gente vem, né, e faz essa análise no coração, né? Nesse momento do dia, eu estou misturando a glória do Senhor com outra coisa? Estou misturando a glória do Senhor com um palavreado que não provém dele, com um sentimento que não vem, né, do Senhor? Em Gálatas, capítulo 5, a gente vê quais são essas coisas que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, não gostamos de escutar, porque no oculto nós às vezes praticamos sem ver. Isso falo de mim, né? Mas cada um, como diz Paulo, olhe-se a si mesmo, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso, né, no primeiro versículo que a gente leu em Josué, está escrito de uma forma resumida, né? Se vocês vão servir os deuses dos seus pais, se vocês vão servir os deuses do rio, né? Além do rio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a característica da pessoa é se dividir mediante a prova que ela recebe, mediante a situação que ocorre, né? A gente vê, né? Você está conversando com uma pessoa normal, tudo bem. Pode ser até que ela esteja errada naquele momento, mas como você conversou num tom baixo, ela já teve uma ponderação. Mas se você já chega gritando para a pessoa, fala assim, por que você não fez isso? Sem antes olhar em volta e fazer a mesma análise. Eu gostaria de receber essa mesma, né, palavra dura, né? Tudo isso cai neste pequeno trecho aqui. Mas aqueles que o Senhor é servido, né, pela casa e por, como diz Josué, eu, né, tem outra característica, que é difícil, não vou falar para os irmãos que é fácil, é muito difícil, tem vezes que é difícil, principalmente quando, podendo dar uma análise muito simples, né, a pessoa está andando e bate o dedinho do pé na quininha da mesa, né?
Da pessoa dar aquele cutucãozinho já muda tudo, né? E se vier outro para falar com ele alguma coisa que aí a ira sobe, aumenta mais. E continua nos dizendo agora a característica daqueles que têm andado com o Senhor. Versículo 22, capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e consciências, ou vontades, né? Então tem essa analogia, né, de quem tem servido com sua casa e com o seu próprio eu ao Senhor, e a característica daquele que se desvia a servir outros deuses, né? Geralmente, irmãos, por que a gente procura servir outro Deus? Geralmente porque nós não temos no coração a certeza de que o Senhor vai fazer algo no momento dele. Eu lembro que quando eu fui fazer a viagem para me fazer a consulta, isso era 8h30 da noite, nós ainda estávamos na estrada, e as pessoas murmurando. Eu devia ter chegado mais cedo, aí o outro fala, porque a outra atrasou, porque não sei quem atrasou, sempre a história do Éden, né? Nunca é culpa da pessoa mesmo, sempre é culpa do outro. Foi porque o outro não fez isso, foi por conta que a pessoa não fez aquilo, porque eu não recebi aquilo, e sempre fica culpando. A mesma coisa com o antigo Israel, né? Sempre ele ficava, Deus deu água, mas agora ele me deu maná, mas eu queria carne, né? Deus fez isso, fez aquilo, mas não tá bom, eu queria chuva, eu queria sol, eu queria isso. Sempre essa análise, né? Triste análise, mas é o que a gente faz, né? Isso aí todo mundo, se for pensar dentro do coração, um momento do dia faz. E quando fazemos isso, automaticamente nós tentamos olhar para outros deuses, para outras coisas, para suprir aquilo que naquele momento a gente não recebeu. Que pode ser um belo jantar, cheio de tudo que você tem para alimentar, mas você não está com fome. A pessoa pode ter o tanto de roupa que for, quantas casas for, tantos carros for, o dinheiro para comprar o que quiser. A pessoa para e fala, e agora? Por quê? Porque ela e a casa dela ainda não está servindo ao Senhor de todo o coração. Serve no momento, geralmente no momento da dor. No momento da alegria é um pouco mais difícil, né? A gente vê na palavra que quando eles recebiam a paz, eles se esqueciam do Senhor. Quando vinha a prova, eles ajoelhavam e lembravam do Senhor. Não é um modo correto, né, da gente poder adorar o Senhor. E a gente vê aqui no Salmo, né? Salmos capítulo 54. Diz para nós o seguinte. Versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Quem sustém a alma do homem? Jesus, né? Porque o homem em si próprio, no seu coração, ele não dá conta de sustentar a sua alma, não. Chega um momento, ele fica sem norte, né? Sem sul. E continuando, irmãos. Em Colossenses capítulo 4, nos diz o seguinte. Capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando com ações de graças. É outra característica da pessoa que a sua casa e ele serve ao Senhor.
Mas em uma condição, irmãos, interessante, que podemos voltar aqui no livro de Josué, que a gente vê uma pequena análise que Josué faz com o povo de Israel naquele momento, né? Josué 24, versículo 16. Então o povo disse, né? Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou parar um pouquinho aqui por enquanto, só para a gente comentar. O que vem ser o Egito, irmãos? Nessa condição nossa atualmente, né? É o mundo, né? O Egito é o mundo. Quando nós estávamos ainda no mundo, ou quando voltamos por algum motivo ao mundo para buscar outros deuses, né? Que não precisa, mas geralmente a gente vai por algum motivo ou outro. A gente é escravo, né? É escravo da palavra, é escravo da comida, é escravo do olho, né? Tudo retrata para a gente uma escravidão. E o escravo geralmente ele se acostuma, né? A gente vê que o povo de Israel antigamente ele se acostumou com a escravidão, 400 anos acostumado. Contanto que tivesse alguma coisa pouca, no caso para eles era carne, né? E cerveja, como eles mesmos dizem, já estava de bom tamanho. E hoje a maioria das vezes é assim. Ah, não, hoje tem comida? Tem, tá bom. Então, mas e o Senhor? Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos jejuar? Não, na hora que precisar a gente faz, na hora que a gente precisar de buscar o Senhor, a gente busca. Mas a gente ainda está escravo, mas tá bom. Não estou apanhando bastante ainda não, né? Você pode ver antigamente que um escravo, ele sofria, padecia, mas ele tinha um certo carinho, não pelo Senhor, mas pela comodidade. E hoje o homem está nessa comodidade e como um escravo, né? Escravo das coisas do mundo, escravo do pecado, escravo da pessoa, né? Do amor da pessoa, né? Tem pessoa que a gente vê aí que se a pessoa fala, eu vou te abandonar, vou te largar, vou te deixar, a pessoa perde o rumo, né? Tanto que chega lá e destrói a vida dela e da outra. Então ela está escravizada em alguma coisa. E eles deram esse testemunho, né? E que nos tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. A gente vê quantas coisas o Senhor já sustentou a gente, né? Eu, no meu caso, né? O dia que eu fui fazer a análise no médico, o médico falou que eu não morri uma vez, eu morri duas. Porque eu dei a parada cardíaca e enfiei o carro no poste. Né? Então, quando eu dei a parada cardíaca, eu não estava desacordado. O que fez acordar foi o Senhor, e o causador do despertamento foi a pancada no poste. Ele disse que se não tivesse, não, eu continuava. E outras bênçãos, né? Quantas pessoas podiam ter sido machucadas, né? Então, ele andou comigo no caminho, né? Agora ele espera que a minha casa e eu o sirva continuamente. E para a gente terminar, irmãos, uma coisa muito interessante aqui para a gente terminar, para agradecer ao Senhor. No versículo 20, diz para nós o seguinte: e Josué disse ao povo, versículo 22, sois testemunha contra vós mesmo de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Desde quando a gente aceitou o caminho do Senhor, né? E professou, eu creio em Cristo,
Então somos testemunha de que escolhemos o Senhor para servir. Então que o Senhor venha fazer parte da vida dos irmãos nesta noite, né? Principalmente no decorrer dela, mas que possa haver uma meditação constante, que os cuidados desse mundo, as coisas que parecem, né, boa, né, aos olhos, pegamos exemplos da palavra do Senhor e coloquemos elas em prática, para que no dia que o Senhor vier, nós estejamos como um servo bom e fiel, porque a mensagem, como foi dita, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Uma boa noite a todos, né? E vamos louvar o